Antes dos milagres, antes da cruz e antes da ressurreição, Jesus encontrou-se num deserto desolado, face a face com o diabo. Imagine este momento, o Filho de Deus, armado não com espadas ou escudos, mas com a profunda autoridade da verdade, enfrentando o maior tentador de todos os tempos. Não foi apenas um teste, foi um choque cósmico que revelou o plano para cada crente que luta contra as trevas hoje. Como ele resistiu à própria essência da tentação, utilizando as Escrituras como sua arma e ensinando-nos que em nossas maiores lutas a vitória é possível. Então, que estratégias espirituais podemos aprender com este confronto icônico? Fique por aqui enquanto descobrimos essas verdades ocultas que podem mudar o curso da sua vida para sempre. E lembre-se, onde você estiver, Jesus está com você. Inscreva-se para mais informações e conte-nos nos comentários de onde você é e como Jesus fez milagres em sua vida. Que Jesus te abençoe hoje. Imagine a paisagem selvagem com o seu silêncio assustador, intocado pelas mãos humanas, estendendo-se infinitamente sob os céus. Este é o cenário onde Jesus, guiado pelo Espírito, deve enfrentar sozinho o adversário, conforme descrito em Mateus 4:1 e Lucas 4:1. Os seus passos ecoando suavemente no terreno árido refletem tanto uma viagem externa como uma odisseia interior, um eco simbólico de experiências conhecidas ao longo da história bíblica, onde o isolamento leva a encontros profundos com Deus e a prova da alma. O deserto é um tema recorrente nas Escrituras, servindo não apenas como um lugar geográfico, mas como uma metáfora para a provação e transformação espiritual. Moisés, por exemplo, passou 40 anos no deserto de Midian, período durante o qual encontrou Deus no brilho ardente de uma sarça ardente. Foi aqui que ele recebeu o chamado para tirar Israel do Egito. O deserto era um lugar de comunhão e comando, equipando-o para a tarefa monumental que tinha pela frente. Da mesma forma, Elias, num momento de desespero, fugiu para o deserto, buscando refúgio da ira de Jezabel. Aqui, na desolação, ele foi nutrido pela provisão divina, uma demonstração da presença fiel de Deus, mesmo em meio a provações terríveis. Foi na solidão sussurrante do Monte Horebe que Elias discerniu a voz gentil de Deus, guiando-o em direção a um propósito renovado. A narrativa de Israel é talvez a quintessência da história do deserto, onde um povo emancipado se viu confrontado com as grandes incertezas do seu futuro. Durante 40 anos, o deserto tornou-se o seu campo de provas, um lugar de disciplina e revelação divina, despojando-se das suas velhas identidades enquanto forjavam uma nova relação de aliança com Deus. O maná que caiu como orvalho ensinou-lhes a confiança na provisão celestial, enquanto a lei dada estabeleceu um fundamento para sua fé. Jesus, após seu batismo, entra nesta tradição sagrada de testes no deserto. O batismo simboliza uma declaração pública de identidade, um momento de afirmação divina. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. Imediatamente o Espírito o afasta da adulação e o leva ao isolamento, como se quisesse temperar a glória com a obediência. Este movimento sublinha uma verdade profunda. Antes de embarcar na sua missão, Jesus confrontaria o enganador, ilustrando que o ministério autoritário emana da resistência à tentação e da afirmação da verdade divina face às mentiras satânicas. Surge então a questão: por que esse isolamento e por que Jesus deve enfrentar Satanás na solidão? Uma resposta potencial reside na necessidade do encontro divino-humano sem distrações, onde a pureza da intenção divina confronta os motivos poluídos do adversário. Esta batalha não é apenas um teste, mas uma revelação da filiação divina de Jesus e do domínio sobre o mal. Destaca o seu papel como segundo Adão, o iniciador de uma nova criação que tem sucesso onde o primeiro falhou. Ao enfrentar Satanás, Jesus espelha a luta da humanidade, mas permanece sem pecado, abrindo um caminho de vitória para todos os crentes. Este prelúdio ao seu ministério resume a promessa de que a força divina acompanha aqueles que suportam momentos aparentemente desoladores.
Na preparação para este encontro, o caráter é forjado e a fé purificada, lembrando-nos que não há deserto sem a presença divina. A transformação não está reservada apenas às histórias antigas. Reverbera através de nossas próprias experiências na selva. Os crentes modernos, lutando com momentos de isolamento ou teste, encontram segurança em saber que tais experiências podem ser compromissos divinos para crescimento e maior revelação. Assim como Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, também nós às vezes somos levados a períodos de solidão e desafio, não para sermos abandonados, mas para emergirmos fortalecidos e alinhados com o propósito de Deus. Portanto, abracemos as nossas próprias épocas de deserto como componentes integrais da nossa jornada de fé. Embora a paisagem possa parecer árida, é um terreno fértil para o aprofundamento espiritual. Caminhemos na memória da vitória solitária de Jesus, certos de que, como Ele, nunca estamos verdadeiramente sozinhos, prometendo que as nossas provações podem transformar-se em triunfo divino. O deserto pode ser um lugar de revelação profunda, uma paisagem onde as forças do céu e do inferno se revelam em nítido contraste. À medida que avançamos na narrativa, encontramos um momento em que tal revelação se torna intensamente pessoal, à medida que Satanás confronta Jesus com um apelo disfarçado de necessidade. A primeira tentação não é apenas uma mera exigência, mas um ataque estratégico que visa o âmago do que significa ser humano, desejo e identidade. Em Mateus 4:3, as palavras do adversário ecoam com astuta simplicidade. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Isto é mais do que um convite para realizar um milagre. É um desafio direto à identidade de Jesus, um apelo para que ele faça valer o seu poder para satisfazer necessidades imediatas. Muito parecido com a manipulação de Eva pela serpente. Em Gênesis 3:6, onde o fruto foi apresentado como bom para a comida, esta tentação depende de uma necessidade básica e primordial, a satisfação da fome. A comida simboliza a categoria mais ampla de todos os desejos físicos, abrangendo não apenas a necessidade de sustento do corpo, mas também a inclinação da alma para o conforto e a gratificação imediata. A tática de Satanás é reveladora. Ao atacar a fome física de Jesus, após 40 dias de jejum, o diabo pretende criar uma vulnerabilidade, um ponto de entrada através do qual semear dúvidas e exercer controlo. A prova aqui sublinha a batalha incessante que cada pessoa enfrenta, a tensão entre a nossa identidade espiritual e as nossas circunstâncias físicas. É uma tática tão antiga quanto a própria humanidade, que opõe o desejo terreno ao propósito divino. Ao responder, Jesus invoca Deuteronômio 8:3, afirmando: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Sua resposta é profunda, desviando nossa atenção das necessidades transitórias para o alimento eterno encontrado na palavra de Deus. Aqui, Jesus não apenas resiste à tentação, ele reformula totalmente a discussão, destacando o poder das Escrituras como a resposta definitiva para desejos que parecem intransponíveis. O significado desta resposta é multifacetado. Em primeiro lugar, rejeita a noção de que a identidade humana é apenas um conjunto de reações às necessidades básicas. Em segundo lugar, estabelece uma hierarquia divina, na qual as necessidades físicas são secundárias às verdades espirituais. Em essência, o verdadeiro poder não reside na capacidade de Jesus de transformar pedras em pão, mas na sua adesão à missão divina e na confiança no tempo e na provisão de Deus. Este confronto tem imensa relevância contemporânea. Exorta-nos a refletir sobre quantas vezes trocamos as nossas vocações mais elevadas pelo fascínio do conforto imediato, a sedução da satisfação instantânea, seja através do ganho material, da indulgência física ou da busca incessante pela segurança, pode distrair os crentes do seu propósito abrangente. O exemplo firme de Jesus inspira uma mentalidade contracultural que prioriza a realização a longo prazo em detrimento da gratificação rápida.
No nosso contexto moderno, a tentação de confiar na nossa capacidade de converter pedras metafóricas em pão é galopante, energizada por uma cultura que equipara o sucesso à autogratificação e ao orgulho. O desafio para os crentes é discernir e disciplinar os desejos que ameaçam desviar a obra de Deus nas suas vidas. Isto requer um compromisso inabalável com as Escrituras, que recalibra o foco e sublinha a verdade duradoura de que a satisfação final da vida não vem daquilo que consumimos, mas daquilo que contribuímos. Além disso, ao examinar como esta tentação foi vencida através das Escrituras, os crentes são lembrados da arma que possuem, o poder profundo e transformador da Palavra de Deus. Ao internalizar os princípios divinos, eles constroem um baluarte contra desejos passageiros e fortalecem o controle sobre suas identidades espirituais. No final, a recusa de Jesus em transformar pedras em pão não é apenas uma demonstração de poder espiritual, é um testemunho inabalável de sua clareza de propósito. Este episódio instrui aqueles que o seguem a olhar além da superfície de suas necessidades para uma confiança mais profunda em um Deus que provê, sustenta e satisfaz. É um chamado para viver mais do que o mundo oferece, para ser sustentado pela verdade de Deus, a única que pode nutrir a alma. A narrativa das pedras no pão, portanto, não é apenas uma história de resistência à tentação, mas uma lição vibrante sobre como viver uma vida ancorada na promessa e no propósito divinos. Imagine a cena. Jesus está no topo do templo de Jerusalém, a cidade se espalhando abaixo dele, sem fôlego com possibilidades. Aqui, no coração palpitante da devoção religiosa, Satanás ataca com uma segunda tentação paralisante, envolta nas próprias palavras de Deus. Se tu és o Filho de Deus, ele zomba, joga-te abaixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos sobre ti. Nas suas mãos eles te sustentarão, para que não tropeces em alguma pedra. Mateus 4, 5, 6. A astúcia no desafio de Satanás aqui é precisa e profunda. Ao contrário da primeira tentação que visava a necessidade física, aqui ele manipula a segurança espiritual e a autoridade bíblica. Ele cita o Salmo 91, uma passagem de conforto e proteção divina, tentando coagir Jesus a provar sua identidade através do espetáculo. Este é o estratagema do inimigo: distorcer a narrativa sagrada, encorajando um salto não de fé, mas de presunção, testando tanto as promessas de Deus como a confiança de Jesus. Na nossa jornada, uma peregrinação de fé e compreensão, esta tentação específica revela uma lição crucial: o mau uso das Escrituras. Aqui Satanás é mostrado não apenas familiarizado com a palavra de Deus, mas também hábil em distorcer seu significado para seus próprios fins. Isso serve como um lembrete claro. Ser bem versado nas Escrituras não significa retidão ou verdade. Quantas vezes na nossa era moderna as Escrituras são escolhidas a dedo, citadas incorretamente ou tiradas do contexto para justificar ações muito distantes da mensagem divina pretendida? Digite a resposta de Jesus, simples, mas cheia de autoridade. Não testarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Nisto, ele recorda um precedente profundo da história de Israel. Os israelitas testaram Deus em Massá, exigindo água no deserto, questionando a presença e a fidelidade de Deus, apesar da sua provisão constante. Jesus, neste momento, afirma que a fé não manda a Deus. A fé confia no tempo e na sabedoria de Deus, resistindo ao impulso de exigir sinais de autoconfiança ou espetáculo público. Examinar esta tentação no contexto de hoje exige introspecção. Estaremos talvez sutilmente testando Deus através da nossa necessidade de espetáculo ou herança de validação? Pense nos casos em que a fé se transformou numa demonstração de piedade exterior, em apresentações encenadas não para a adoração, mas para a aclamação. Ou consideremos a tentação de envolver as nossas crenças em narrativas egocêntricas, mascarando o orgulho como reverência. Vemos isto na vida de muitos crentes que acreditam que, para provar a fidelidade de Deus,
devem empreender feitos públicos de fé, independentemente da instrução divina. Esta tentação está sempre presente na vida dos crentes, que podem ser persuadidos a provar a sua fé através da grandeza, com a ostentação confundida com devoção. É aqui que reside a nuance da fé, não no ruído clamoroso da segurança forçada, mas na convicção silenciosa de uma vida ancorada na confiança, renunciando à necessidade de validação humana. Além disso, esta tentação convida ao escrutínio na esfera mais ampla da interpretação das Escrituras. Como Jesus exemplifica, a integridade das Escrituras reside na sua totalidade e contexto. Assim como Jesus combateu a distorção com integridade, os crentes são chamados a manter as Escrituras em equilíbrio, procurando não apenas palavras familiares, mas a sua aplicação divinamente pretendida. Manejar a palavra de Deus com responsabilidade é ir além da mera recitação, envolvendo-se com seu espírito e verdade. Nesta época em que as vozes são inúmeras e as opiniões muitas, o desafio é discernir estas dinâmicas no nosso meio. Com que frequência as Escrituras são usadas para manipular emoções em vez de iluminar a verdade? Com que frequência encontramos propaganda mascarada como verdade bíblica? Isto exige que os crentes cultivem o discernimento, ouvindo através do ruído para captar a voz mansa e delicada da verdade inabalável. Em última análise, o que Jesus demonstra ao resistir à segunda tentação é uma profunda vitória teológica e pessoal. Ele ensina que o cerne da fé é a fidelidade, presença fiel em meio ao paradoxo. É a confiança para saber quando permanecer firme sem espetáculo, para proclamar a fidelidade não através da validação humana, mas através da confiança divina. Ao estar no topo do pináculo, Jesus personifica a recusa de fazer da obediência um espetáculo a ser consumido, em vez de uma vida que proclama a verdade. Ao tecer esta narrativa, é imperativo que nós, como seguidores neste caminho espiritual, examinemos as raízes da nossa fé, reconhecendo onde o espetáculo nos tenta a afastar-nos do serviço. Através disso, aprendemos que a fé autêntica não atende ao chamado da presunção, mas permanece firme, encontrando realização não nas grandes exibições, mas na jornada contínua com Deus. Assim, não somos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, ecoando a profunda verdade de que viver de acordo com cada palavra de Deus não é testar o Senhor, mas confiar e andar inerentemente com Ele. Imagine uma paisagem vasta e ilimitada, estendida diante de você, abrangendo todos os reinos, esplendores e glórias do mundo. O ar está carregado com o cheiro inebriante de poder e potencial, sussurrando promessas de riqueza insondável e autoridade suprema. Esta é a cena em que nos encontramos na terceira e última tentação de Jesus no deserto, onde Satanás estende uma oferta tão abrangente e tentadora que parece ser o atalho definitivo para o domínio. Neste confronto dramático, registrado em Mateus 4:8-9, Satanás mostra os reinos do mundo, as suas glórias deslumbrantes sob o sol, e com uma voz revestida de encanto persuasivo, propõe uma troca simples. Tudo isto te darei, diz ele, se te curvares e me adorares. O que está exposto neste momento, por trás do que parece ser uma transação direta, são profundas conotações espirituais que ondulam através do tempo e ecoam nas profundezas de nossas próprias almas. No centro deste encontro está uma verdade severa sobre a natureza da autoridade e da majestade. A proposta de Satanás atrai com a perspectiva de saltar os árduos caminhos do sofrimento, contornando os espinhosos caminhos do sacrifício que a verdadeira liderança, muitas vezes, exige. Aqui Satanás não está apenas tentando Jesus com mero domínio físico. Ele está exercendo uma tentação que promete uma coroa sem cruz, poder sem dor, realização sem caminhar pela sombra do Calvário. Este confronto crucial é um desafio direto à necessidade da própria cruz. Tenta seduzir com a ideia de que o poder e a influência reais podem brilhar sem o preço angustiante da obediência e do sacrifício, alinhando-se com os padrões predominantes do espírito do anticristo, descritos em Apocalipse 13:4,
que glorifica o triunfo através da força e da intimidação, em vez de através do amor e da servidão. A resposta de Jesus a Satanás está mais uma vez enraizada na santidade e supremacia da lealdade divina. Afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: adora o Senhor teu Deus e serve-o somente. Mateus 4:10. Nestas palavras, Jesus redefine a verdadeira essência e o ganho de autoridade, não através de aquisições tangíveis ou ganhos territoriais, mas através de devoção inabalável, servidão humilde e um relacionamento autêntico com Deus. Aqui, ele ilustra a verdade profunda de que o verdadeiro poder é encontrado na submissão à vontade de Deus, e a verdadeira grandeza é alcançada através do serviço e do amor. Ao rejeitar a oferta de Satanás, Jesus sublinha o caminho da justiça e da integridade. Ele escolhe confiar no tempo de Deus e no seu plano divino. Uma escolha que ressoa com a certeza de que as promessas de Deus valem cada provação e tribulação que possamos enfrentar ao longo do caminho. Esta sabedoria divina reflete a compreensão de que nada de verdadeiro valor é alcançado através de atalhos, mas através da perseverança genuína que caracteriza uma vida devotada aos princípios eternos. Para os crentes da era contemporânea, este cenário oferece diversas camadas de reflexão. A tentação de fazer concessões, de escolher o que parece ser um caminho mais fácil no curto prazo para a gratificação imediata, está sempre presente. No entanto, a questão permanece. Estamos dispostos a perder as nossas almas em prol de ganhos momentâneos, ou permanecemos firmes na sabedoria que Cristo exemplifica? Que a verdadeira recompensa só vem através da fidelidade inabalável aos princípios justos, apesar dos custos. As narrativas das nossas vidas são repletas de escolhas, cada uma delas uma encruzilhada que acena com uma gnose sedutora ou com a promessa de intimidade divina. Um caminho muitas vezes marcado por provações e aprendizagem, mas saturado de graça e alegria suprema. Tal como Jesus, somos chamados a discernir as vozes das nossas tentações, a comparar as suas promessas com o apelo eterno à adoração e a servir apenas aquele que é digno. A sombra deste discurso continua a pairar sobre o discurso da Igreja moderna, desafiando-nos a interpretar como é a autoridade genuína num mundo que muitas vezes glamoriza o poder e infla o ego como marcadores definitivos do sucesso. A postura de Jesus ao recusar a oferta nos redireciona. Redireciona nossa percepção de autoridade da mera conquista para o ato gloriosamente humilhante do amor sacrificial. No desenrolar da tapeçaria das nossas próprias vidas, o eco do desafio de Jesus contra o fascínio do poder mundano continua a ser um guia luminoso. Somos compelidos a procurar e confiar na providência divina, a alinhar os nossos corações com o objetivo mais elevado, além da nossa compreensão ou desejo imediato, e a viver a chamada como cidadãos de um reino celestial, com corações que batem ao ritmo da obediência, humildade e adoração. É aqui que reside o verdadeiro poder, uma força que não deriva da submissão a promessas fugazes de grandeza, mas da entrega radiante a uma autoridade eternamente ancorada na honra, na graça e num compromisso inabalável com Deus. Este caminho encoraja-nos a viver em verdadeira liberdade, libertando-nos do fascínio enganoso das ofertas transitórias e ancorando-nos no abraço eterno do amor divino. No tranquilo rescaldo de uma tentação grandiosa em extensão e eterna em significado, Mateus 4:11 diz: Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Este versículo pode parecer uma simples transição narrativa, mas contém profundas dimensões espirituais, sugerindo uma realidade de acompanhamento divino e o resultado de uma resistência inabalável. Esses anjos não eram meros mensageiros, mas hostes celestiais, manifestando-se para significar uma vitória conquistada, não pela força ou coerção, mas por meio da sabedoria, das Escrituras, da humildade e da confiança inabalável. Este triunfo foi etéreo, superando em muito qualquer conflito terrestre. Foi um eco mais amplo de uma batalha celestial
que reverbera em nossa existência hoje. Um testemunho das correntes espirituais que influenciam nosso mundo mortal. O relato da tentação de Jesus no deserto é muito mais do que uma narrativa histórica. Atua como um esboço divino para as lutas de cada crente, um guia através das paisagens áridas das nossas próprias batalhas espirituais. O diabo procurou seduzir Jesus com a tentação do poder e da autoridade, sem o sacrifício necessário. Os ecos deste combate espiritual revelam a natureza do verdadeiro poder, aquele que não depende da força, mas está ancorado na verdade espiritual e na providência divina. Considere o reino das tentações que cada um de nós enfrenta, refletindo-o deste duelo sagrado. Nosso deserto pode não ser literalmente um deserto, mas não é menos assustador. É nestas zonas áridas das nossas lutas que nos encontramos numa encruzilhada, escolhendo entre a miragem da satisfação temporal e o rio duradouro da vida espiritual. Aqui, Jesus resistiu ao diabo, não brandindo um braço poderoso ou invocando legiões de exércitos celestiais, mas pela força silenciosa e inabalável das Escrituras. Está escrito, proclamou ele, protegendo-se com a palavra, uma espada da verdade que corta o engano e as meias-verdades. É aqui que encontramos o modelo ensinado que a palavra é viva, mais afiada que qualquer faca de 2 gumes, para julgar as atitudes do coração. A humildade na abordagem de Jesus, rejeitando a força pela fé, evitando o poder pela armadura subtil, mas formidável da justiça e da confiança. Quando lhe foi oferecido o domínio sobre os reinos do mundo, ele escolheu, em vez disso, afirmar sua lealdade somente a Deus, esperando o tempo divino, uma vitória através da paciência e da perseverança. Esta lição repercute ao longo do tempo, encorajando os crentes a evitar caminhos fáceis e sucessos rápidos para o caminho árduo, mas gratificante de confiança e obediência. O rescaldo da vitória de Jesus é ministrado por anjos, uma ilustração profunda do cuidado e apoio divino. Mesmo na solidão, ele não estava sozinho, e da mesma forma, em nossas horas mais sombrias, quando o mundo ao redor parece vazio, os olhos celestiais permanecem observando, as asas abertas em uma cobertura protetora. O ministério dos anjos aconteceu após a batalha, reforçando a promessa de que a ajuda divina aguarda ansiosamente os fiéis que resistem e permanecem firmes. Os ecos desta narrativa ressoam hoje como lembretes, sussurros em nossos desertos pessoais, instando-nos a confiar em algo maior do que nós mesmos. A pergunta ressoa. Em sua solidão, quando confrontado com seus próprios demônios, você se esforçará por meio da força pessoal ou se apoiará na sabedoria atemporal da palavra? Você, como Cristo, encontrará refúgio nos sussurros divinos e nos guardiões celestiais, sabendo que se Deus é por nós, quem poderá se opor a nós? Nesses momentos de provação, é reconfortante lembrar que os anjos vieram depois da batalha, sugerindo que a segurança e a força de Deus são recompensas inevitáveis para aqueles que permanecem firmes. Trata-se de abraçar um padrão de dependência da presença divina em vez de autossuficiência, firmando-se em promessas em vez de soluções imediatas. Veja, a batalha ecoa não apenas como uma lembrança do conflito celestial, mas como um chamado contínuo, lembrando-nos do nosso lugar na narrativa da fé. Mesmo quando o mundo oferece reinos para uma submissão ajoelhada, lembre-se de que os anjos invisíveis estão equilibrados, e a sua presença é um testemunho da vitória do céu. Eles ainda chegam ministrando nesta época como fizeram antes, ecoando o triunfo de Cristo em corações dispostos a permanecer firmes.